Boa tarde mais uma vez. A gente está acompanhando a lotação dos hospitais, né, e unidades de tratamento aí intensivo para pessoas com a Covid na nossa região. O que dá para perceber é o seguinte: conforme os leitos são abertos, né, eles são ocupados rapidamente. O Hospital de Base, por exemplo, abriu hoje 10 novos leitos de UTI. E como a gente viu com o Tiago Vasconcelos, 5 já estão com pacientes, já estão sendo ocupados, né, Tiago? Como que fica essa situação agora, então? Boa tarde. Boa tarde para você, Nilessa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu ouvi de alguns médicos hoje que parece que é aquela situação de enxugar gelo, sabe? Do pessoal tentar atender todo mundo, mas não dá conta. Dos 10 leitos que começaram a funcionar aqui no HB, 5 já estão ocupados, ou seja, só mais 5 restando. E a gente fazendo uma conta, desde janeiro, nós tínhamos 133 leitos aqui no HB, isso aumentou para 143 em janeiro, e nos últimos 15 dias o pessoal conseguiu abrir mais 20 leitos, então totalizando hoje 163 em funcionamento aqui no Hospital de Base. Eu vou conversar com a doutora Amália, diretora administrativa do hospital, para falar dessa situação. Doutora, boa tarde para a senhora. Boa tarde. É uma busca incansável para conseguir medicamento, conseguir RH, para trabalhar nesses locais, né? É o que eu estava falando, é uma busca incessante de vários obstáculos que nós temos para construir esses leitos. Então, nós colocamos 30 leitos novos para funcionar em 15 dias, o que foi muito difícil. Ô, doutora, e o que tem chamado a atenção, eu falei dessa questão de enxugar gelo. A senhora fez uma conta um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo Tem Notícias. Parece que não adianta ficar abrindo só leito, porque não está resolvendo. Olha, Tiago, é assim, se a gente abrisse 200 leitos de UTI Covid, eu tenho certeza que em 3 dias a gente enchia todos esses leitos. Então, é o que eu falo, se não parar a transmissão ou não tiver uma vacinação maciça, esses leitos não vão ser sempre insuficientes. Então, nós construímos esses 30 leitos no maior esforço em 15 dias para tentar amenizar um pouquinho da situação das pessoas. Mas não vai ser a solução do nosso problema. O hospital está vendo a possibilidade de outros 15 daqui para frente, mas a senhora me disse que é um trabalho aí já bem difícil de ser fato, de acontecer. Olha, esses últimos 30 que nós colocamos para funcionar nesses últimos 15 dias foi muito difícil, porque além de todos os obstáculos que nós temos, agora nós temos também a falta de medicação. Então, a gente fez todas as contas pensando nesses últimos 30 leitos que nós fizemos. Mais 15 vai diminuir ainda mais a reserva de medicação que nós temos e que já começou a ter dificuldade da entrega. Tá certo, doutora. Obrigado pelas informações, pela participação ao vivo no Tem Notícias. Que a gente viva dias melhores também nessa questão de leitos aí. A gente viu a situação do Hospital de Base, que está trabalhando incansavelmente para conseguir atender as pessoas. E a Prefeitura de Rio Preto também tem feito isso. Na sexta-feira, inclusive, a UBS Fraternidade, que é aquela que atende pacientes com síndromes respiratórias graves, aí já confirmados de Covid, na verdade, atendimentos aí de suporte ventilatório. Dos 10 leitos que entraram em funcionamento, 8 já estão ocupados. Por lá, a capacidade é de 93% de ocupação. Já está quase que na totalidade realmente funcionando. E aí nós fomos conversar com o assessor especial da saúde para entender um pouquinho melhor dessa situação, porque nós estamos em lockdown e, claro, essas medidas de restrição seguem até o dia 31 agora de março. E ele explicou para a gente como que essas medidas podem impactar e podem ajudar a frear essa disseminação aí do vírus. Vamos ouvir o que ele falou. O lockdown tem um efeito importante onde ele foi realizado. Um exemplo é a cidade de Araraquara, mas normalmente leva pelo menos 2 semanas para a gente começar a ter diminuição do número de casos, tá? E mostrou que ele chega a ter até uma redução de 40% no número de casos novos, mas a gente deve observar isso depois de 14 dias. Quanto à taxa de internação, que hoje está muito alta, a gente também espera que o efeito do lockdown ocorra com um período um pouco maior, em torno de 20 a 25 dias. Ele falou sobre essa taxa de ocupação. Se a gente olhar as outras unidades que também estão atendendo pacientes com a Covid por parte do município, todas em 100% também. É a realidade também da Santa Casa de Rio Preto, que atende pacientes apenas de Rio Preto, também com 100% de ocupação na UTI. Falando de um outro município da nossa região, Jaci, que também tem um hospital que está atendendo pacientes, e aí é Via Cross, a Central de Regulação de Vagas do Estado. O pessoal é transferido para atendimento por lá. O hospital tinha só 15 leitos de enfermaria, isso desde o início da pandemia. Só que com essa necessidade de abertura de novos leitos, na quarta-feira
segunda-feira passada, começou a receber também leitos de UTI. Isso foi feito de forma gradativa, de pouco a pouco. Eles chegaram agora no fim de semana com 10 leitos de UTI para atender pacientes Covid. E aí o que chama a atenção é que esses 10 leitos lotaram no fim de semana. Todos estão cheios. Entra na conta que a doutora Amália falou agora há pouco para a gente. Quanto mais se cria leito, mais se lota. E as medidas precisam ser outras para tentar frear com certeza essa contaminação e é em toda a região, em todo o país, na verdade, em relação à Covid-19. Nós conversamos com o diretor técnico da associação que toma conta do hospital, que comentou a preocupação também com essa ampliação por lá. Amplia o leito e todos já estão cheios. Vamos ver o que ele falou. Nós chegamos no pior momento, onde todos os leitos estão ocupados e com uma fila de espera na CROSS, que é nosso sistema de regulação, também com muitos pedidos. Então, é automático. Sai um paciente ou, infelizmente, um paciente vai a óbito, rapidamente a gente já aceita esse paciente via CROSS e esse leito já é ocupado novamente. Bom, antes de encerrar minha participação no Tem Notícias de hoje, só retomar um assunto com a doutora Amália, que é responsável pelo hospital de base. A gente tem visto muitos hospitais falando de insumos, de falta de medicamentos. É uma outra situação da pandemia. A gente viveu isso lá no comecinho, em março do ano passado. Isso está voltando a acontecer. Vou conversar com a doutora Amália mais uma vez para a gente falar disso aqui no hospital de base. Doutora, a senhora me disse dessa possibilidade de falta, porque os medicamentos que nós temos hoje aqui no HB, 30 dias de atendimento, pelo que a senhora me falou. Como é que o hospital está trabalhando para não faltar esses medicamentos para os pacientes? É o que eu falei, nós temos estoque para 30 dias. Nós não estamos contando com esses leitos novos e também não estamos contando com esse tempo de permanência que os pacientes estão ficando, que diferente do perfil dos pacientes do ano passado, eles estão ficando por mais tempo na UTI. Então a gente tem que toda hora refazer essa conta e a gente está tendo muito problema no fornecimento, porque como o país todo está precisando, então eles estão fornecendo, não é o que a gente pede, é o que eles podem dar. Então a gente, por exemplo, tem compra grande que a gente fez para a semana que vem, eu tenho certeza que nós não vamos receber. Porque eles estão fracionando as medicações para todos os lugares. Doutora, na questão do oxigênio, a gente está tendo problema por parte do HB também? O oxigênio nós estamos tranquilos, porque a gente tem um contrato importante e a empresa já sinalizou que tem, então oxigênio não. Mas quanto à medicação, principalmente os relaxantes musculares, que já estão faltando em alguns hospitais da cidade, região, eles estão pedindo emprestado. A gente tenta, na medida do possível, ajudar, mas é o que vai ser o grande obstáculo desses próximos dias aí. Pra gente encerrar, doutora, não é hora de ficar doente. Olha, é assim, nunca é hora de ficar doente, mas principalmente nessa época que tem que ficar em fila para poder entrar no hospital, eu acho que a gente tem que se preservar sim. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Se preservar a parte que a doutora Amália está falando, viu, Nilê? Se é aquilo que a gente já sabe, tem mais de um ano, é máscara, álcool em gel, evitar de sair de casa, cada um fazendo sua parte para tentar desafogar os hospitais que estão estrangulados mesmo com essa questão de medicamentos, de pacientes. Tá bem difícil para o pessoal aqui. E quem puder já vai tomando a vacina para se imunizar. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre a vacinação na nossa região. Obrigada, viu, Tiago?